Você por acaso mora num sobrado, daqueles que tem aquela escada em L? E com certeza, se for esse o caso, você tem aquele espaço embaixo da escada que muitas vezes fica meio sem uso, a gente acaba entulhando algumas coisas lá. Se esse é o seu caso, você precisa acompanhar a entrevista de hoje com o Rogério e a Vanessa de Santo André, na Grande São Paulo. Eles tiveram uma sacada maravilhosa e fizeram uma casinha para a filha deles, a Laura, que ficou show de bola. Acompanhe e, de repente, isso pode dar a ideia de você fazer também aí uma casinha para sua filha ou para o seu filho. Você não perde por esperar. A entrevista começa já já. E hoje a gente tem o prazer de conversar com o Rogério e a Vanessa Caravaca e a filhinha deles, a Laurinha, que são todos de Santo André e vão contar para a gente um pouquinho dessa obra incrível que eles fizeram de construção de uma casinha para a Laura embaixo da área da escada. Primeira Eu que pergunta fiz que eu vou, que mais. eu vou colocar para vocês é justamente como é que é esse espaço? Porque normalmente quem tem uma escada do tipo da de vocês já sabe que aquilo ali é um espaço meio morto, que muitas vezes é usado para entulhar coisas, né? Sim, é Sim. verdade. E É, aí, o mais comum, me corrijam se eu estiver errado, o mais comum é normalmente fazer ali uma estante, né? Alguma coisa parecida com isso. embaixo dela, ela fica na sala de jantar, né? Então, embaixo dela a gente tinha um aparador com algumas coisas. E Laura, nossos filhos já estão todos, são todos adultos, né? A gente tem de 21, 20 e 19. E aí veio Laura. E aí eu falei para o Roy, eu quero fazer um cantinho para ela, né, aqui embaixo. Só que aí eu mesmo não tinha a ideia, a noção do que daria para ser feito. Aí ele falou, eu mesmo vou fazer. Eu falei, não, seria legal a gente, não sei, colocar um drywall de gesso, contratar alguém. Porque eu achei que ele não ia conseguir, na realidade, fazer. E aí ele falou, não, eu vou fazer e vou fazer de madeira. Eu, de início, Eu não fiz com o acreditei. papai a casinha. Foi, a Laura Você fez, acompanhou eu vi tudo. você ajudando, as imagens vão mostrar aí que ficou uma coisa muito legal. Agora, Rogério, me conta, uma das imagens que a Quem gente tem pintou foi, aqui foi é outro até um homem. desenho que você fez no papel, né? Esse desenho saiu da tua cabeça? Você fez umas pesquisas na internet? Como é que foi isso? Então, o que acontece? Eu pensei, a princípio, pensamos em fazer em drywall, mas eu falei, o drywall é criança, vai estar batendo, pode estar brincando ali junto com outras, né? Bate uma porta, porque é criança, né? Aí eu falei assim, eu vou fazer com MDF de 20 milímetros, um MDF muito pesado, uma madeira. Aí eu fui pesquisar e achei uma folha de MDF e eu comecei a desenhar. Eu sou um velho ferramenteiro, né? E a gente ali fazia alguns protótipos no passado de ferramentas, mas a gente sabe rabiscar, na verdade, uma folha, né? E ali eu comecei a fazer um protótipo ali de como eu poderia estar fazendo essa casinha. E comecei a ter algumas ideias. A gente vai pesquisar, né, também alguns modelos assim de casas normais, né? E a gente começou ali a ter uma ideia. Então, eu peguei e desenhei no papel, ali bem rústico até, e fomos atrás da madeira. E eu já falei, eu vou comprar madeira, pelo menos foge ou qualquer outra ideia que se possa surgir aí de fazer de outro material. Foi onde compramos a madeira, né? E ali já começamos a chapa, né, do, do, da madeira, e ali nós começamos a traçar ela. Mas foi muito trabalho para estar levando ela, né, para estar cortando e tudo isso, né? Então, isso que eu ia te perguntar. A partir da definição que você fez do material, que seria o MDF, pelo que você falou, é um MDF grosso, né? Sim. Foi fácil achar essas chapas? Isso é tranquilo?
Foi um pouco difícil. Eu procurei em alguns locais, mas daí eu consegui uma madeireira, né? Uma distribuidora que eu encomendei. Ele falou: olha, é difícil, geralmente é de 10 milímetros até 15 no máximo. Eu falei: não, eu quero de 20, porque eu quero fazer uma coisa bem feita e tudo, né? Para que não venha a sofrer algum tipo de danos, entortar com o tempo, alguma coisa nesse sentido. Aí eu encomendei. E essas chapas, elas têm, você saberia me dizer que tamanho elas têm? Essa chapa, ela tinha 3 de altura, 3 de altura por 3 de comprimento. 3 por 3. Grande, grande. Aí dá até para a gente ver em algumas fotos aí que um equipamento que foi básico para você é a serrinha Tico-Tico, né? Foi. Porque eu tinha que fazer a porta, né? As portas, as janelas e tudo. E para que você fique levando para você cortar em alguma madeireira, alguma serraria, fica difícil, né? Então eu falei assim, eu mesmo vou fazer. E ali, com toda paciência ali, e a Laura ajudando, nós conseguimos ali fazer, né? Começamos a ter ideia. Só que eu sou assim, eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu comecei a cortar, mas eu comecei a ver como eu iria fazer os acabamentos e tudo. Aí a gente começa a ter algumas ideias, procurar material em casa mesmo, algumas coisas. A maior parte. A maior parte são recicláveis. Né, Isso é o mais Sim. legal, é você conseguir dar uma cara de vocês para essa obra que vocês fizeram, usando o que vocês já tinham em casa, né? Exato. As janelas, por exemplo, era de uma cômoda que ela tinha, que era uma portinha de uma cômoda, e eu peguei e falei assim, essa cômoda não estamos praticamente usando mais, elas vão ser as janelas da casa. Em volta o telhado. O telhado, por exemplo, né? O acabamento que vem antes de vir o telhado, eu peguei uma madeira, fui a uma madeireira e pedi para... Eu tirei umas ideias de algumas madeiras dessas de telhado mesmo, de casa, né? Grande, né? E eu cortei, pedi para ele reduzir, fazer como se fosse pequeno. Aí eu trouxe. Mas o telhado em si, que estava a dúvida, como fazer o telhado. Aí nós tínhamos uma casinha de cachorro bem velha, antiga, e eu comecei a arrancar aquela, como se fosse telha da casinha dela ali, aquele plástico, e ir cortando e montando, né, para que caracterizasse ali uma telha real. Pô, que legal. Eu tenho uma coluna, eu tenho um espaço de mais ou menos 1,5 metro, né, onde ficou a casinha em média, né, 1 metro e um pouco mais de 1,5 metro, quase 2 metros praticamente. E eu tenho uma coluna que era da própria escada, e após essa coluna, mais aproximadamente 1 metro de comprimento também. Então, o que eu fiz? Eu usei ela por inteiro, eu cortei ela em diagonal, cobrindo totalmente o vão da escada. Primeiro, eu cortei ela Então sem você porta, não sem precisou nada. fazer emenda. Não, sem emenda mesmo. Por isso que eu A emenda comprei. é na coluna. Eu comprei uma chapa grande justamente para que não houvesse emenda. E eu fechei totalmente o vão da escada até na coluna e da coluna para cá também. Eu fechei tudo. Com ela toda fechada, colocada provisoriamente, eu comecei a traçar os moldes da casa. Aí eu arranquei ela, eu coloquei e tirei aproximadamente aí umas 10 vezes, até fazer os ajustes completos e tudo, para que ela ficasse perfeitamente no local. E como você fez a ligação dessa chapa com o piso, com a escada, com a parede, com a coluna? Como você pregou essa chapa? Na verdade, foi assim, como ele é um MDF, uma chapa de MDF de 20 milímetros, ela é muito grossa e a chance de empenamento é muito remota, né? Então, o que acontece? Quando eu encaixei ela, eu fui ajustando com uma grossa ali, eu fui ajustando para que ela entrasse, mas entrasse bem justa. Quando ela entrou bem justa, né, ali com um certo esforço, ela ficou perfeitamente no local. Aí eu peguei cantoneiras e eu coloquei em volta aproximadamente umas 20 cantoneiras. Assim, cantoneiras pequenas, parafusadas
no piso e nas paredes, para que, né? E no teto também. Perfeito, muito, muito legal. E teve um trabalho até de elétrica, porque vocês não só montaram, como também colocaram luminária e colocaram A a lamparina luminária, agora, então tem todo um trabalho de elétrica. Como é que foi isso? sim. A luminária, é muito legal, é um potinho de perfume, A de externa, né? A luminária externa. a luminária externa, que é essa da frente. Sabe aqueles frascos que a gente coloca aroma nos ambientes? Que vai aqueles palitinhos? Ele pegou um meu escondido e ele fez. Colocou, e eu só percebi depois de bastante tempo que era o frasco do aromatizante de ambiente. Porque dentro da casa, eu coloquei, é tudo LED, né? Eu coloquei uma lâmpada de LED, mas com spot, né? Bem legal e tudo, que ela não tenha contato nem com lâmpada, nem com energia. Então, eu coloquei conduíte, eu coloquei aqueles conduítes, né? Colado com o fio e totalmente coberto. Você não vê os fios. Eu trouxe de uma tomada e eu pensei, eu falei, por fora, eu quero colocar aquelas lâmpadas também por fora, como fosse aquelas casas assim, um pouco mais conservadoras, mais antigas, né? Quase como se fosse um candelabro, né? Exatamente. E eu precisava colocá-lo, fazê-lo, mas com correntinhas, com tudo, né? Porque eu não achava desse tamanho, né? Eu até procurei, mas eu não consegui encontrar desse tamanho. Eu falei, eu mesmo vou fazer. Eu fico imaginando como é que foi para vocês lidarem com essa coisa de dar uma cara para a fachada. Porque quem olha tem a nítida impressão que é a fachada de uma casa mesmo, né? A cerquinha, usar a coluna como um elemento mesmo da paisagem, né? Como é que foi isso para vocês? Assim, eu não tinha. Eu comecei a criar essa parte de fora, né? Quando ele colocou a porta e abriu as janelas. Então dava para ter uma noção, né? Mais ou menos. Aí eu falei para ele, eu queria uma cerquinha, né? Queria a grama. E aí a grama, aqui em Santo André, o prefeito estava revitalizando as quadras. E eu grama falei, sintética, né? Grama sintética agora nas quadras. Aí eu falei, eu queria grama. E ele foi lá onde eles estavam fazendo o trabalho. Eu passei na quadra, falei para ele foi lá e pediu para os rapazes, falou, você não podia me dar só o recorte, né? Só os um retalho, né? Exato, isso, sobra, né? Aí colocou a grama, né? E eu queria muito também a cerca e essa floreira embaixo da janela, né? Pois é, eu fiquei encantado com essa jardineirazinha. Como é que foi isso aí? Eu gosto muito de plantas, né? Fiquei com as plantas da minha mãe. E aí eu tenho bastante. Onde está as florzinhas, é um vasinho de planta normal que eu uso para cacto. Aí pegamos e colocamos as margaridinhas, né? Comprei na lojinha mesmo do I99, essas florzinhas, e colocamos embaixo. Nossa, Ficou muito legal. ficou lindo. Muito legal. Muito legal. A cor também foi ideia, né? Da minha esposa. A cor, ela falou, gostou, ela escolheu a cor. Aí nós compramos e pintamos ela, né? Com tinta de madeira, tinta de madeira mesmo. Tinta de madeira mesmo, né? E a pintura, como é que vocês definiram? A Laura participou dessa definição da pintura? Nossa, foi. Ela sempre gostou muito dessa cor que está pintada a casinha, né? O tipo que um rosa forte, né? Um lilás, né? Ela gostava muito desse lilás. Nossa, Roy, você está pintando? Olha só, estou pintando a casa da Laura. Olha que linda a casa da Laura. Uhul! Olha, meu amor. Que cor é essa? Que cor que está pintando a casa? Que cor que está pintando a sua casa? Que cor que é, amor? Que cor que é essa cor? O papai está pintando a sua casa. Rosa. Ai, que linda! Você gostou? Você gostou, meu amor? Ela acabou direto ou indiretamente participando de todo o processo de construção, né?
Todo o processo, Todo o processo, todo. todo. E vamos falar do lado de dentro agora, porque tem um trabalho fora, mas também tem um baita trabalho dentro, que parece mesmo uma casa. Como é que vocês conseguiram isso? Tem todo um mobiliário, toda uma cara de casa arrumadinha. A gente colocou, eu coloquei em cima da pia também aquele papel contact que parece azulejo, né? Então ficou bem legal. A mesinha ela ganhou, a mesinha da madrinha dela, o sofazinho também, ela ganhou da madrinha dela, né? Aí o Roy colocou as prateleiras, você cortou, né? Eu cortei, fiz umas prateleiras, né? Encaixando certinho. Ficou Agora, o perfeitamente uma mobiliário dela cozinha, mesmo, né? Porque tem prateleiras, tem a geladeira, tem o fogãozinho, tem a mesa. Tem a pia com torneira de verdade, né? tudo ali montando, ali encaixando, calculando certinho, para ficar bem certinho, bem bacana mesmo, né? Agora, Sim. não tem como a gente deixar de perguntar para vocês como é que é a sensação de vocês? Porque essa obra deve ter tomado, quanto tempo demorou? Demorou aproximadamente um mês, Ele ficava o tempo todo. um mês Porque mais ou menos. foi próximo ao final do ano, né? O E final ele do tinha ano, alguns né? dias, então ele ficava o tempo todo. Às vezes, tipo, uma e pouca da manhã, eu tinha que falar, Roy, vamos dormir, porque ele estava mexendo. Ele não parou. Detalhes, né? Bastante detalhes para deixar Muitos tudo detalhes, certinho. muitos. Sim, sim, sim. A gente fez também um caixote de feira. A gente fez um caixote de histórias e ela pintou junto, né? Aí a Sim, gente eu vi a colocou imagem todos os linda com os livros. livros, né? Isso, para ela ter um momento. Porque às vezes, aí muitas vezes a gente abre, ela tá lá dentro quietinha. Você abre, ela tá lá deitada lendo. Porque tem uma poltrona também. É uma poltrona real dessas, né? Mini isso, que a poltrona. madrinha dela deu. E ela senta ali, ela às vezes está com a perninha cruzada lendo na poltrona. Na cabeça dela, ela tá lendo. E uma coisa que me chama muito a atenção, que eu acho bárbaro do projeto de vocês e que tomara que seja copiado por outras famílias, é que é uma casinha para Laura, é uma casinha para criança, mas que dá para vocês entrarem e interagirem, né? Cabe uma Sim. pessoa lá. Tem vídeos de vocês que o Rogério fica em pé lá dentro, né? Isso. E assim, agora menos, ela chama menos, mas antes alguém chegava em casa, ela já falava: entra, eu vou te dar um café. E aí o pessoal olha, às vezes por fora, não dá para ter uma noção, né? Mas dá para entrar lá dentro. Já entrou o Roy, a Giovana, que é a irmã dela, e o Lucas, 4 adultos. Tivemos que sentar todos lá dentro, dar um jeito, sentamos para tomar um cafezinho dela. Ela vai lá, pega uns bulizinhos, ela tem panela de pressão, ela tem tipo micro-ondas pequenininho, ela tem Deve ser uma coisa muito maluca na cabeça de vocês. Como é que vocês se sentem hoje, imaginando que a Laura vai crescer, obviamente, né? Vai ficar adulta e ela vai ter esse registro não só na mente dela, nas lembranças dela, mas também pelos vídeos que vocês fizeram, por vídeos como esse que a gente tá fazendo agora. Imagina ela adulta olhando isso, é uma sensação única que vocês estão proporcionando para ela, né? Ah, sem dúvidas. A Laura, como eu falei, a gente tem filhos mais velhos. E a gente teve os outros naquela época de 20, na correria do dia a dia, e você não perde, assim, não perde não ganha esse tempo, né? Que é o tempo de qualidade. Assim, então hoje a gente ganha esse tempo. A gente ganha esse tempo. E a Laura, ela veio mudando, né, a nossa vida. Então, assim, é um tempo que eu acho que você ser pai e ser mãe mais maduro, você ganha esse tempo. Que lá, quando a gente tinha 20, a gente achava que estava perdendo, né? Poxa, eu tenho que correr, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. E hoje a gente vê que é um ganho de tempo, uma qualidade gigante de vida. Então a gente curte muito mesmo, muito, 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 né?
E lá atrás, antes de todo esse projeto, pensava em fazer uma casinha, queria fazer algo maravilhoso para ela. Pensei em uma casinha de plástico, daquelas que montam, que tem às vezes em parques, shopping, aquelas coisas. Eu falei, eu vou pegar um canto da sala e vou montar para ela. Mas daí, de repente, passa embaixo dessa escada e às vezes eu coloquei algumas coisas, nós colocávamos alguma coisa ali perto, ali para ela, uma poltroninha, alguma coisa para ela sentar. Eu falei, né? Aí, em comum acordo com a esposa, falamos assim, quer saber? Poderia ser uma casinha aqui. Vamos fazer um canto dela. E é onde surgiu o que é hoje, né? Essa casa. Essa casa é incrível, né, Rogério? Sim, sim. Olha, eu acho que vocês devem ficar muito, mas muito felizes, porque o que vocês estão proporcionando para ela, e agora que também sendo socializado na internet, outras famílias podem ver e podem copiar a ideia de vocês e proporcionar isso para os filhos. E o que é muito legal, que me chama a atenção, é que se de repente uma família tem um filho menino, dá perfeitamente para adaptar a casa para a lógica de um menino, né? Com certeza. Acho que é um espaço legal para toda criança, porque ali dá para colocar. Eu coloquei prateleiras com bonecas, né? Mas pode colocar com carrinho. Tem o cantinho que eu acho muito importante para a criança, que é ler, né? Que é interagir com figuras, com livros. E ela gosta muito, ela curte muito. Então, é um espacinho que ela sabe que é dela, né? Quando a gente vai lá é que ela chama ou a gente aperta a campainha para entrar, mas é um espacinho dela, onde tem todas as coisas que ela gosta. Olha, e eu só tenho a agradecer a vocês por terem cedido o tempo de vocês, aberto a casa de vocês para contar um pouco dessa história incrível da construção da casinha da Laura, viu? Tá certo. Sim. A gente fica muito feliz, né? Sim. A gente fica muito feliz mesmo. E é um espaço para a criança, né? Eu acho que se a pessoa tem um espaço, tá lá com o seu aparador, com o seu buffet, não sei. Mas você pode ter um cantinho deles, um cantinho que ele pode ficar lá dentro, né? Até aconchegante, ter autonomia de, olha, aqui eu mando, aquele espaço ali é dela, ela manda, ela faz, ela quis lavar, quis limpar, é dela, né? E é muito interessante. E curtir. Exato. E você que está aí assistindo o canal, se gostou da entrevista, dá um like, se inscreva e divulgue para os seus amigos e parentes. E se por acaso você tiver feito recentemente uma obra de construção, reforma ou decoração, entre em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer em te entrevistar. O Sua Dica Nossa Obra volta na semana que vem. Até lá!